Então vamos orar nesse momento, pedir a Deus que nos abençoe para esse pequeno estudo que nós vamos fazer do livro Os Mensageiros. Que Deus possa estar sempre junto conosco e todos aqueles que estiverem nos vendo agora. Que Deus abençoe a todos, que assim seja. No livro Os Mensageiros, de psicografia Chico Xavier, pelo espírito André Luiz, é o capítulo 21, Espíritos Dementados. Conduziam grandes botijas de água, caldeirão de sopa, vasos de substância medicamentosa em galhotas diversas. Mas alguns passos e notei que centenas de entidades se reuniam em vastos albergues, olhos vagueantes e rostos sombrios, parecendo uma assembleia de loucos, em manicômio de amplas proporções. Alfredo aconselhou umas tantas providências de serviço à maioria dos técnicos do sopro curativo. Os benfeitores de Campo da Paz localizavam ali grande número de espíritos enfermos, mais desequilibrados que propriamente perversos. Já se locomoviam e muitos deles já conversavam, apesar do desequilíbrio que lhes assinalava as palavras e pensamentos. Um velho de barba chamou: Senhor Alfredo, estou aguardando o resultado da minha petição. Em que ficamos quanto às minhas terras e os escravos? Paguei bom preço ao Carmo Garcia. Sabe o senhor que venho sendo perseguido durante muitos anos e não posso perder mais tempo. Quando volto para casa, creio que esteja o senhor ciente da necessidade de eu voltar ao seio dos meus. Espera minha mulher e os filhos. Como excelente médico da alma, Alfredo prestou a maior atenção e respondeu, como se estivesse tratando com pessoas de bom senso. Sim, Malaquias, você reclama com razão, mas sua saúde não permite o regresso apressado. Você sabe que sua esposa, Dona Sinhá, pediu fosse você aqui tratado convenientemente. Creio que ela deve estar muito tranquila a seu respeito. Suas ideias, porém, meu amigo, não estão ainda bem coordenadas. Esse espírito, ele ainda não tinha noção que tinha desencarnado, então havia deixado muitos bens, e quando despertou, ele achou que ainda estivesse na carne, e ficou preocupado com as coisas materiais que ele deixou. Primeiramente a saúde, Malaquias. Não esqueça a saúde. O velho sorriu, como o doente apoiado na firmeza e no otimismo do médico. Ele estava muito preocupado com as terras e os escravos, que ele provavelmente é um fazendeiro. Reconheço que as suas observações são justas, mas meus filhos não se movem sem mim. São preguiçosos e necessitam da minha presença. Entretanto, de onde vieram os filhos para os seus braços paternos? Não vieram das mãos de Deus? Sim, pois é isso, Malaquias. Chegam instantes na vida em que precisamos devolver a Deus o que a Ele pertence. Além do mais, seus filhos são também responsáveis, e se forem ociosos, responderão pelos males que criaram em torno de si mesmo, pois agora é indispensável que você se refaça, aclare as ideias e sossegue o coração. O velho sorriu, confortado. Então o que o médico fez foi acalmá-lo, para quando ele estivesse em condições, ele poder ter a informação de que ele já estava no plano espiritual, porque até então ele não sabia. Ele não tinha essa noção ainda. Assim como acontece com muitos espíritos, quando desencarnam, não tem essa noção de que eles estão do outro lado, ficam preocupados com a família, com a sua casa, com tudo mais. Então ele estava esperando o momento certo, quando ele estivesse já mais lúcido, mais preparado, com o tempo daria uma notícia para ele.
Que a solução do meu processo, Sr. Alfredo, interpelou um cavalheiro denotando nobre aprumo. Sinto-me prejudicado pelos parentes de má fé. Minha parte na herança dos avós é cobiçada pelos primos. O senhor enviou meu pedido ao imperador? Já expedi a mensagem, entretanto a demora é muito grande. Mas, meu caro Aristarco, respondeu o administrador, muito calmo, acredito que você está sendo experimentado para conhecer a grandeza da herança divina, que vale os patrimônios terrestres ante os patrimônios imperecíveis. Não pense no que tem perdido, medite nos bens sublimes que poderá alcançar diante da vida eterna. Esqueça os primos ambiciosos e o visconde que não compreendeu. Terão eles de deixar quanto possuem no campo transitório, a fim de prestar contas à divindade. Nunca pensou nisso? É verdade, os tratantes morrerão. Então ali também outro espírito que estava com pensamento ainda na carne, falando a respeito da herança, querendo a herança, e pela argumentos deles, né? Um falando de escravo, outro falando de imperador, então provavelmente foi no tempo do Império, no tempo da escravidão, pois nessa época do livro foi na década de 40, 50 mais ou menos, então já fazia um bom tempo que esses espíritos já estavam desencarnados e ainda estavam presos no passado. Tinham a ilusão de estarem naquela época. Uma senhora, mostrando-se aflita, pôs-se à nossa frente e interpelou altiva. Senhor Alfredo, que era o administrador do local, peço-lhe que não me retenha aqui. Meu marido é nosso próprio adversário. Prometeu perseguir as filhas, tão logo me ausentasse de casa. Aqui permanecendo, estou certa de que ele nos dissipará os bens. Irá desmoralizar-nos o nome. Por favor, autorize o meu regresso. O coração me diz que as filhinhas estão desesperadas. Convenço-me cada vez mais de que minha moléstia teve origem nesse estado de coisas. Já sei, minha irmã. No entanto, o que adiantaria regressar tão fortemente atormentada? Não será melhor curar-se, tranquilizar o espírito para ajudar as filhinhas com eficiência? Mas nem sequer sei onde estou. Creio que me tenham trazido ao fim do mundo para tratamento de uma simples perda de sentido. Todavia ninguém a maltrata. Tenha calma, os laços consanguíneos são edificantes, mas acima deles vibra a família universal. Então os argumentos deles são sempre coisas assim ligadas à parte espiritual. Só que ele vai passando a conta-gota, dose homeopática, já vai preparando o espírito, né, das pessoas ali para a verdade. Porque se falasse a verdade, pode ser que isso iriam deixá-los mais atormentados ainda. No círculo carnal seriam todos absolutamente normais. No entanto, aqui são verdadeiros loucos. São desencarnados que por muito tempo se agarraram aos problemas inferiores. Reclamam providências sem falar no ensejo de iluminação que menosprezaram. Acusam os outros sem relacionarem os próprios erros. Procurei ouvi-los para dar uma ideia do nosso trabalho, no setor dos que se desequilibram mentalmente por excesso de centralização em propósitos inferiores. Esses doentes demoram-se aqui. Como alcançaram um posto? O André Luiz perguntando para o administrador do local. Foram recolhidos em pior estado. Já estiveram em pesado sono durante muito tempo e vão readquirindo a memória gradativamente até que possam ser encaminhados aos institutos magnéticos de Campo da Paz, a fim de receberem maiores auxílios e necessários esclarecimentos. Já é o capítulo 22. Sem que eu pudesse explicar o fenômeno, as luzes diminuíam progressivamente. O que teria acontecido? Vicente e eu nos entreolhamos assustados. Alfredo, Aniceto e os demais, todavia, caminhavam sem surpresa.
mas alguns passos atingimos pavilhões diferentes que se estendiam em área superior a 3 quilômetros. Bem grande, pelos meus cálculos. Lá dentro, contudo, as sombras se fizeram mais densas e pude ver como uma enfermaria. Estamos no centro dos pavilhões, aqui se recolhem irmãos ainda adormecidos. Temos aqui presentemente quase 2.000. Iniciemos o trabalho de assistência. Dezenas de operários devotados e operosos seguiam-nos em absoluto silêncio. Parecia um cemitério escuro, onde os visitantes fossem obrigados a guardar todo o respeito aos mortos. Então era um dormitório imenso, gigantesco, com aproximadamente 2.000 pessoas que estavam adormecidas, num estado de... como se fosse uma catalepsia, algo assim. Ao primeiro sinal luminoso de Alfredo, acenderam-se numerosas lâmpadas elétricas. Então, dominando a custo a primeira impressão de horror, vi extensas filas de leitos ao rés do chão, ocupados todos por pessoas mergulhadas em profundo sono. Muitos tinham semblante horrendo. Em quase todos tampavam-se nos olhos, aparentemente vitrificados, o extremo pavor e doloroso desespero da morte. Cadavérica palidez cobria-lhes a face. Recordando a literatura antiga, pensei nos velhos túmulos egípcios. Tínhamos diante de nós centenas de múmias perfeitas, raríssimas, pareciam dormir um sono natural. Aproximando de nós outros, Alfredo falou a Aniceto em particular. Infelizmente não podemos atender a todos. Por quê? Indagou o nosso orientador comovido. Estamos aguardando o pessoal adestrado. Tenho aqui a colaboração de 80 auxiliares para cada gênero de serviço. Entretanto, não pode cada qual atender a mais de 5 doentes de uma só vez. À vista disso, dos nossos 1.980 abrigados, separei os 400 mais suscetíveis ao próximo despertar, a fim de submetê-los ao tratamento intensivo. Os demais recebem alimento e medicação mais densos, uma vez por dia. Então, muitos ali estavam ainda adormecidos, tendo uma espécie de pesadelo que não acaba, um looping, né? E aqueles que estão mais próximos de serem acordados, esses trabalhadores se demoravam mais neles. E os outros ainda não estavam em condições, recebiam remédio, medicamento, né? E recebiam alimento também. Provavelmente aqueles caldos que eles servem lá, a água e tudo mais. Inclinei-me instintivamente para o abrigado mais próximo, tentando examinar-lhe o estado fisiológico. Identifiquei o calor orgânico, a pulsação regular e os movimentos respiratórios, embora verificasse a extrema rigidez dos membros, como que mergulhados em imobilidade cataléptica, então a catalepsia. Indescritível impressão apoderou-se de mim. Levantei-me assustado e perguntei a Aniceto: explicai-me, por Deus, o que vemos aqui? Estamos acaso na moradia da morte? Depois da morte? Sim, André, esse sono é verdadeiramente a avançada imagem da morte. Aqui permanecem alguns milhões de nossos irmãos que ainda dormem. Milhões, olha. São criaturas que nunca se entregaram ao bem ativo e renovador em torno de si, e maiormente os que acreditaram convictamente na morte, como sendo nada, o fim de tudo, o sono eterno. Então aquele que já tem a ideia que um dia vai morrer, que acabou, o seu vazio, acabou tudo, então ele já se hipnotiza, já deixa programado. Então quando ele desencarna, ele acaba aqui desligando, como se realmente fosse para o nada. Mas na verdade ele está apenas dormindo. Então esses aí dão trabalho para a espiritualidade, porque a espiritualidade tem que ir cuidando deles até trazê-los de volta do sono.
Então, aqueles que já têm uma ideia de que depois dessa vida existe outra vida, já, e que apenas vai ser uma passagem de uma dimensão para outra, já está com um passinho à frente. Não que muitas vezes a pessoa não acredita, mas ela vai estar do lado de lá, acreditando ou não. Então não é uma questão de você crer ou não. O plano espiritual existe e você, depois que desencarnar, vai se ver lá. Em qual condição, não sabemos. Cada um colhe o que planta. Então vamos esperar que cada um, quando despertar do lado de lá, esteja numa condição boa. Porque para que não venhamos a dar trabalho, mais trabalho ainda para a espiritualidade, para nos socorrer. Os que nos círculos carnais, homens e mulheres, creem na vida eterna, ainda que não sejam fundamentalmente cristãos, estão desenvolvendo faculdades de movimentação espiritual e podem penetrar as esferas essas terrenas em estado animador, pelo menos quanto à locomoção e juízo, mais ou menos exato. Dormem porque estão magnetizados pelas próprias concepções negativistas. Permanecem paralíticos porque preferem a rigidez ao entendimento. A fé sincera é ginástica do espírito. Quem não a exercitar de algum modo na terra, preferindo deliberadamente a negação injustificável, encontrar-se-á mais tarde sem movimento. Ou seja, a pessoa está se magnetizando. Então esse é o efeito. Vi os servidores do posto distribuírem pequenas porções de alimento líquido e medicação bucal em profundo silêncio. Desejaria conhecer a extensão dos benefícios colhidos por vocês no gabinete de auxílio magnético, as percepções, para ajudar eficientemente aos nossos amigos encarnados. É necessário que saibamos ver com clareza e precisão. Todos os que dormem nesses pavilhões permanecem dentro do mau sono. André, tem os que dormem o bom sono? Sem dúvida. Sem dúvida, temos na esfera de nossas atividades os que repousam períodos curtos, quais trabalhadores retos que esperam o repouso noturno, com a tranquilidade dos que sabem trabalhar e descansar de consciência aliviada. Mas esses não precisam estacionar, como os filhos das sombras, mas nas construções de emergência de um posto de socorro. Ou seja, ainda vai existir, do lado de lá, se você ainda estiver nessa fase de entendimento, ainda que você esteja trabalhando para o bem e tudo mais, ainda vai ser necessário o descanso, o sono, vai ser necessário alimento, a água, medicamento, mas isso tudo depende do seu desenvolvimento espiritual. Quanto mais elevado, menos necessidade disso. A alimentação vai ser a outra. E quando vemos que do lado de lá existe tudo que tem pro lado de cá mesmo, né? Porque aqui é uma cópia mal feita de lá. Então existem casas, existem dormitórios, hospitais, médicos, só que bem mais adiantado, bem mais elaborado. Aqui, à medida que nós vamos nos desenvolvendo, vamos também melhorando a nossa vida, nosso conforto, vamos tendo melhores meios de locomoção, melhores instrumentos para a medicina e tudo mais. Porém, ainda não estamos muito atrasados em relação pelo menos a essa esfera onde eles estão. E por isso, quando
André Luiz trouxe esses relatos, que ali ele está trabalhando mais como um repórter do que como um médico, né? Ele está trazendo coisas para nós em relação do que ele viu. Provavelmente existe muito mais coisas que nós ainda não temos a condição de entender. Então passa só as coisas mais similares que nós possamos compreender. Quem dorme em desequilíbrio entrega-se a pesadelos. Todos esses irmãos desventurados que nos cercam, aparentemente mortos, são presas de horríveis visões íntimas. Você, André, examine detidamente essa irmã. Observe-a com todas as possibilidades e percepções ao seu alcance. Observava a sombra cinzenta escura que se ia condensando em torno da fronte. Estupefato, comecei a divisar formas movimentadas no âmbito da pequena tela sombria. Surgiu uma casa modesta, de cidade humilde. Tive a impressão de transportar-lhe a porta. Lá dentro, um quadro horrível e angustioso. Uma senhora de idade madura, demonstrando crueldade impassível no rosto, lutava com um homem embriagado. Dizia ele: Ana, pelo amor de Deus, não me mates. Dizia ele, incapaz de defender-se. Nunca te perdoarei. Morrerás essa noite. Então percebemos que estava vendo ele estava tendo acesso a essas memórias. Perdoa-me se te causei algum mal. Sou pai, Ana. Preciso viver para meus filhos. Não me mates por piedade. Ela ouviu com frieza e respondeu duramente: Morrerás mesmo assim. Tenho a infelicidade de amar-te, a ti que pertences a outra mulher. Não quiseste seguir-me e preciso vingar-me. Deus sabe que sou arrependida do meu criminoso passado. Deus sabe que sou arrependido do meu criminoso passado. Quero viver para o bem, Ana. Perdoa-me por amor do Eterno Pai. Quem sabe poderia auxiliar-te como irmão. Ajuda-me para que eu possa te ajudar. Não me mates, não me mates. Assim ele pedia para a mulher. A mulher, porém, como se tivesse a maldade agravada ao ouvir a expressão da virtude, tomou de um pesado martelo e exclamou: Deus não existe. E de súbito crivou-lhe o crânio de marteladas surdas. A criminosa, conduzindo o cadáver em carrinho de mão, via dispondo o cadáver para que a cabeça fosse decepada à passagem do comboio, à passagem do trem. Colocou a cabeça dele no trilho do trem, para que depois fosse colocado como se ele tivesse sofrido um acidente. E assim ficaria o crime dela encoberto por isso. Então nós percebemos que essas nossas atitudes não ficam apagadas da nossa mente. Então ela vem a cobrança. E esses pesadelos são como teria começado o drama doloroso. Enxergava somente a pobre mulher rodeada de sombras agressivas. Ignorava como ajudá-la. Quando Aniceto me chamou de súbito: Bem, André, Vicente, e você tem sabido aproveitar alguma coisa. Estou satisfeito. Seus pensamentos de fraternidade e paz muito auxiliaram a essa irmã infeliz. Guarde a certeza disso e continue buscando a compreensão para socorrer e ajudar com êxito. Sabem agora que cada um dos que aqui dormem, o sono atormentado, vivem em estranhos pesadelos, de que não podem isentar-se de um instante para o outro. Podemos aplicar. Vi que arregalava os olhos como louca, cercada de seres que me apareceram bandidos em negras vestes. Acudam-me, gritava, espavorida, senti viva compaixão. Então, esses espíritos, eles passam por sessões de passe magnético, né, para ir aliviando, para ir tirando essas impressões, para
aos poucos irem despertando. Que a prece de Ismalha. Ao momento da oração, quando Ismalha faz a prece pela aqueles que estavam ali nesse sono atormentado. Aniceto disse que a oração cabia a Ismalha, que então, num gesto de indefinível delicadeza, começou a orar, acompanhado por todos. Enviai a luz de vossas bênçãos santificantes, aqui estamos prontos para executar a vossa vontade. A voz de Ismalha penetrava-me o excesso do coração. Observando-a por um momento, reparei que a esposa de Alfredo se transfigurara. Luzes diamantinas irradiavam de todo o seu corpo, em particular do tórax. O mesmo fenômeno se dava conosco e com as senhoras, embora menos intensamente. Então essa prece ajuda, essa luz ajuda no despertar dos doentes. Depois delas, em brilho, vinha luz de Aniceto de um lilás surpreendente. E em seguida tínhamos Alfredo, cuja luz era de um verde suave e sugestivo, sem grande esplendor. Depois dele vinham alguns servidores ostentando na fronte claridades sublimes, expressas em variadas cores. E logo após, Vicente e eu mostrávamos fraca luminosidade, a qual, porém, nos enchia de súbito intenso, considerado que a maioria dos cooperadores em serviço apresentava o corpo obscuro, como acontece na esfera carnal. Temos ao nosso lado, Senhor, afortunadas mães, pais, jovens que se entregaram ao crime e não souberam o sentido da fé. Agora dormem, Pai, à espera de vossos desígnios santos. Sabemos, contudo, Senhor, que esse sono não traduz repouso do pensamento. Quase todos os nossos exilados são vítimas de terríveis pesadelos, por terem esquecido no mundo material os vossos mandamentos de amor e sabedoria. Ensinai-nos a transpor as fronteiras de separação, para que vejamos em cada infeliz o irmão necessitado do nosso entendimento. Ajudai-nos a compreensão, a fim de que venhamos a perder todo impulso de acusação nas estradas da vida. Ensinai-nos a amar como Jesus nos amou. Então ela fez essa oração e formaram bolas de cores variadas, uma chuva de flocos, né? Também nós já dormimos em tempo ido, nos postos de socorro da vossa misericórdia. Grande quantidade de flocos branquiçados e tamanho variadíssimos a caírem copiosamente sobre nós que orávamos, exceto sobre os que dormiam. Observamos o assombro. Aniceto falou aos ouvidos. Na prece encontramos a produção avançada de elementos força. Eles chegam da providência em quantidade igual para todos que se deem ao trabalho divino da intercessão, mas cada espírito tem uma capacidade diferente para receber. Então são essas luzes, esse banho de luz que tomamos quando oramos com fé, com coração, com espírito, muita ajuda àqueles que estavam precisando desse socorro. Essa capacidade é a conquista individual para o mais alto, e como Deus socorre o homem pelo homem e atende a alma pela alma, cada um de nós somente poderá auxiliar os semelhantes e colaborar com o Senhor com as qualidades de elevação já conquistadas na vida. Os servos de corpo obscuro emitiam vibrações fracas, mas visivelmente luminosas. Cada qual, naquele instante de contato com o plano superior, revelava o valor próprio na cooperação que podia prestar. Observando o meu assombro, Aniceto, todos apresentavam núcleos de sombra, além das máscaras mortuárias, núcleos que se mostravam dentro de formas variadíssimas. As bolhas luminosas caíam incessantemente, dirigidas por uma vontade inteligente. Concentravam-se quase todas sobre as frontes imóveis. Alguns daqueles infelizes deixavam escapar gemidos angustiosos, outros falavam em voz alta, dando conta dos pesadelos que os atormentavam, como sonâmbulos antes de despertar.
Muitos moviam os pés e as mãos, como a se esforçarem por fugir ao sono doloroso. 2 se levantaram como loucos e dispararam a correr. Então, aquela chuva de luz acabaram por despertar-lhes. Né? Não se preocupe. Acreditam sonhar e é melhor assim. Não poderão fugir das nossas fortificações e voltarão a pedir socorro noutras dependências, a qual serão recolhidas para adequado tratamento. As luzes se foram apagando ao término da oração. Vicente ponderou que o trabalho da prece entre os encarnados é mais importante do que podemos imaginar. É a comunhão entre o Criador e a criatura, constituindo assim o mais poderoso influxo magnético que conhecemos. Sobre os que oram nessas tarefas benditas, fluem das esferas mais altas os elementos força que vitalizam o nosso mundo interior. Então, essas energias que fluem daqueles que têm vontade de ajudar, que se dispõem a ajudar, são utilizadas pela espiritualidade, tanto aqui no nosso plano como no plano espiritual, porque muitos vão para lá no desdobramento, muitos ajudam nesses hospitais, e estão ainda encarnados. E muitas vezes eles se desdobram e vão para lá para prestar essa ajuda. Muitos conseguem lembrar vagamente, algumas pessoas podem ter tido um sonho que estavam no lugar ajudando, e provavelmente, às vezes podem estar apenas lembrando do trabalho que fizeram. Concedemos ao Altíssimo a força de auxiliar, em proporções iguais para todos, mas nós a espalhamos de acordo com a nossa possibilidade e coloração individual. Esmalha, cujos sentimentos são mais amplos e universalistas que os nossos, pôde receber com mais clareza o auxílio divino e distribuí-lo com mais abundância e eficiência. Nesses pavilhões temos 1.980 abrigados que dormem. Todos recebem diariamente alimento e medicação comuns, mas só 400 são com alimento e medicação especializados, por se mostrarem mais suscetíveis de justa melhora. Apenas 266 estão aptos aos passes magnéticos. Muitos não podem receber, por enquanto, a água efluviada. Poucos contemplados com o passe do sopro e apenas 2 levantaram, e ainda assim perturbados. Façamos todo o bem, mas não estacionemos na exigência do resultado. Então ali é meio assim demorado, mas geralmente quando a pessoa desperta de verdade, mesmo assim, lucidez, já vai se encontrar adequadamente equilibrada. Aqui é o capítulo 16º, 26º, semana que vem. Aqui desejamos uma ótima semana e vamos ver agora o nosso vídeo. Existem esferas espirituais em torno do planeta para onde vão os espíritos quando desencarnam? Existem. Na verdade, nós normalmente trabalhamos com a ideia da vida. Todos os espíritos, todas as almas humanas vivem numa outra realidade paralela, que é o mundo espiritual. E este mundo espiritual, ele não é um aglomerado de espíritos. Na crosta, o encarnado vive, vamos dizer assim, todos reunidos em torno desta crosta, desta superfície. Mas quando desencarnados, nós nos separamos uns dos outros e nos localizamos de acordo com a nossa condição moral. De tal maneira que existem esferas que são de vida espiritual humana muito inferior, com grandes dificuldades, que são esferas subcrostais, onde a luz do sol não penetra, e nós chamaríamos de treva e abismo. Existe o umbral, que de certa maneira é nosso vizinho, logo aqui no mundo espiritual. E este umbral nós poderíamos dividir em umbral médio, mais próximo a nós, umbral inferior e superior. Mas acima do umbral superior nós temos, por exemplo, uma esfera de vida chamada de arte, cultura e ciência.
onde os espíritos já se diferenciaram e têm afinidades com estes aspectos. Envolvendo todas as demais, nós temos a esfera do amor fraterno universal. São espíritos ainda mais elevados. E a esfera diretiva do planeta, que coordena todo o grande mundo que é este que nós vivemos, a vida espiritual em qualquer outra região, que é a do governo da vida. Onde, de certa maneira, com esta esfera, Jesus, que é o governo da vida, Senhor e Mestre Jesus, é aquele que estabelece vínculo direto com essa esfera mais alta e os seus prepostos ali vivem, ali trabalham, migrando de uma esfera para outra, lembrando que os que vivem acima, pela condição moral que adquiriram, pode sempre descer para ajudar, mas aqueles que vivem mais abaixo, sem uma ajuda de cima, não podem galgar esferas maiores, a não ser que no futuro mereçam fazê-lo. Então existe toda uma população de espíritos convivendo conosco? Segundo o livro Roteiro de Emmanuel, por Francisco Cândido Xavier, nós temos aquela população de 22 bilhões de almas humanas. Atualmente somos em torno de 6,5 bilhões de encarnados, o que significa dizer que temos 15,5 bilhões de desencarnados nesta fase da nossa humanidade. De tal maneira que temos muitos espíritos vivendo a realidade principal, que é do outro lado da vida. Como nós estamos encarnados, acreditamos que a vida única é esta que temos aqui, mas na verdade vivemos sempre em dois planos distintos, trocando propriamente de oportunidades deste lado com outras do lado de lá. O que acontece é que o que temos em comum com todos os espíritos, porque somos espíritos também, é a capacidade de nos relacionarmos pelas nossas mentes espirituais, pelos nossos sentimentos. E o que acontece é que nós somos egressos do mundo espiritual, reencarnados agora. Quando voltarmos, estaremos de novo, vamos dizer, em casa, na realidade fora da matéria. Os desencarnados de hoje encarnarão no futuro, mais cedo ou mais tarde. E nós todos mantemos vínculos espirituais que são fenômenos propriamente magnéticos, físicos, de ressonância mental, de tal maneira que, dependendo da lei das afinidades, estaremos em contato com espíritos de naturezas muito diferentes. De tal forma que, como tínhamos comentado antes, temos regiões estratificadas no mundo espiritual, onde vivem espíritos de matizes morais diferentes, e aqueles que vivemos na crosta. Sofremos a influência positiva ou menos positiva de todos eles, de alguns em especial, dependendo das nossas condições, e nós também, de certa maneira, atuamos sobre eles, porque nós também pensamos o tempo todo. De tal maneira que eles interferem nas nossas vidas, eles fazem parte das nossas existências, tanto quanto nós fazemos parte da vida deles também. Muitas vezes sem termos consciência de que isto está se passando. Mas a ideia qual é? Toda vez que nós nos elevamos pela oração, pelo bem fazer, pelo bem querer, pelos bons sentimentos, nós nos ligamos aos espíritos de esferas mais altas. E todas as vezes que agimos de uma maneira equivocada, muitas vezes até contrariando as leis de Deus, vamos nos afinizar com aqueles que fazem ou fizeram as mesmas coisas no passado ou fazem atualmente, vivendo agora no mundo espiritual. Fala um pouquinho das atividades dos espíritos no mundo espiritual, nas esferas em torno da Terra. Muito bem. Cada esfera tem suas peculiaridades. Cada esfera é uma esfera de vida abundante, que depende exatamente das condições médias morais de cada uma delas e daqueles que ali vivem. De tal maneira que existem esferas inferiores, onde existe muito sofrimento, onde existem espíritos com grandes imperfeições e que muitas vezes estão agindo, arquitetando dificuldades para aqueles que vivem na superfície ou na crosta. E vivem numa verdadeira estagnação espiritual, acreditando que estão fazendo aquilo que devam fazer.
mas fruto de toda uma ignorância, todo um desconhecimento daquilo que é a essência da vida espiritual. E os espíritos luminosos, eles atuam nos auxiliando? Sempre. A ideia de que os espíritos só são superiores porque ao longo das eras, ao longo dos séculos e dos milênios, aprenderam a amar e a servir. E a amar e a servir aos outros, de tal maneira que eles são partícipes fundamentais da vida universal. E existem aqueles que vivem há muito tempo na própria Terra, do ponto de vista do seu cenário espiritual, e envolvem a todos que vivem em condições mais precárias, procurando inspirar a todos para uma vida melhor. E é a vida exatamente baseada nos preceitos do Evangelho de Jesus, de tal maneira que nós podemos associar o progresso e a felicidade espiritual do indivíduo, do Espírito Eterno Filho de Deus, ao quanto ele se esforça para fazer o bem e a aprender, como os superiores já fazem, a amar e a servir a todos os demais. Em todas as esferas que existem no universo, há também, em torno dela, processos evolutivos? Sempre. Lembrando que progresso é algo que falta a todas as criaturas, filhos e filhas de Deus. Mesmo que nós estejamos imaginando ou pensando um mundo superior, ainda assim, mesmo para aqueles espíritos que alcançaram a condição de amor fraterno universal, de espíritos que sejam puros propriamente em bondade e em amor, ainda eles têm progresso a fazer em ciência universal. Porque a ciência universal é aquilo que vai faltando a todos até chegarem a Deus. De tal maneira que o progresso sempre existe à frente de todos aqueles que vivem espalhados pelos confins do universo. Então vamos terminando a nossa live aqui, nosso pequeno estudo. Que Deus possa abençoar cada um que esteve até agora conosco. E um bom final de semana para todos, que Deus abençoe a todos. E muita oração para o momento que nós estamos atravessando. Que haja mais equilíbrio, haja mais bons fluidos, boas energias para que possamos captar e possamos prosseguir nossa vida, o nosso desenvolvimento espiritual. Obrigado a todos, que Deus abençoe a todos.